Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma partida insana de Daniil Dubov a gente vai trazer aqui, cheia de sacrifícios contra ninguém mais, ninguém menos do que a Nishigiri. A gente tem dois gigantes no tabuleiro. Quero agradecer aqui aos inscritos, deixa eu olhar aqui o nome deles, Jean Ribeiro e também o Felipe Henrico, principalmente o Felipe Henrico, que ficou, Rafa, mostra essa partida, fez vários comentários aí nos nossos vídeos e realmente agradeço demais porque a sugestão é fantástica. Vamos dar uma olhada que essa partida foi incrível, vamos nessa. Bom galera, temos dois jogadores super conhecidos aqui. O Daniil Dubov é um jogador russo que tem um estilo muito criativo, é um jogador com ideias maravilhosas, joga muito no estilo do jogador ucraniano Vassily Ivanchuk, Mikhail Tal, jogador agressivo e criativo. E a gente tem do outro lado o Nishigiri, que todo mundo conhece, né, a fama dele, né, de ser um jogador que empata bastante, é um dos melhores jogadores do mundo, com certeza, tá sempre entre os top 10 ali do mundo, se não tá no top 10, tá no top 20, né, é um dos melhores jogadores do mundo aqui, e a gente brinca que ele empata muito, mas é só uma brincadeira, o cara é um monstro, né, a verdade é essa. Giri abre aqui a partida com o cavalo em F3, Daniil Dubov responde com D5 e depois de G3 temos aqui G6, todo mundo vai desenvolver o bispo aí em fianqueto e todo mundo quer preparar aqui para depois colocar os reis em segurança. D4 busca o centro, o cavalo F6, uma abertura bem simétrica e aqui C4 atacando o peão central, Daniil Dubov responde com C6 protegendo. E depois de peão toma, o Giri desenvolve mais uma peça. E o Daniil Dubov coloca o rei em segurança, faz o roque. A Nishigiri segue com o cavalo em E5, sai da frente do bispo, centraliza o cavalo, pressão no peão central, por enquanto bem protegido. E o Dubov faz a mesma coisa, também coloca o cavalo aí no centro, hein? E o desenvolvimento das outras peças, cadê? Não interessa, esses caras sabem o que estão fazendo, né? Eles podem quebrar os princípios de abertura, né? Porque eles sabem quando eles podem fazer isso. A partida seguiu com cavalo toma, peão toma e bispo toma. O que o Daniil Dubov tá fazendo? Já chegou entregando um peão assim logo de cara na partida, o gambito Dubov. O Dubov segue com cavalo C6, pressionando agora o peão central, pressionando aqui em E5, aproveitando que o rei ainda não fez o roque. Cavalo por C6, segunda partida B por C6, Daniil Dubov entregando mais um peão e dessa vez o Nishigiri joga com bispo E3 e protege o seu peão central, né? Por que ele não capturou aqui em C6, além de tudo com tempo sobre a torre? Poderia jogar, o Daniil Dubov joga a torre B8 aqui numa boa e joga com 2 peões a menos. E será que ele tem compensação? Certamente, né? Aqui você tem que fazer o roque antes que seja tarde. Antes que seja tarde, né? O bispo quer vir aqui para H3. Então aqui teria que rocar e depois de um bispo H3 e bispo voltar, por exemplo, seria uma possível continuação. E aqui as pretas recuperam um dos peões, jogam com um peão a menos. Mas segundo os computadores aqui é o suficiente por conta da pressão que vai existir aqui em B2. As pretas vão recuperar o material e vai ficar equilibrado, tá? Bem sofisticado, né? Vamos falar bem sofisticado esse Daniil Dubov. O Giri segue aqui com o bispo em E3 e o Dubov já chega complicando tudo. Falou, você não faz roque, não vai fazer mais. O Giri joga com F3, vai tentar fazer um roque artificial aqui, colocar o rei em F2. Daniil Dubov segue pressionando agora em B2 e aqui o Giri protege o peão. Faz o avanço e joga com B3. Daniil Dubov segue trazendo pressão para cima do peão central, rei no centro. Bela posição aqui das negras. Daniil Dubov agressivo, indo para cima com um peão a menos. O Giri joga com rei F2, parece que tá tudo seguro, mas agora F5 começa o ataque. O bispo atacado captura o peão em C6. E aqui então o Giri já tem 2 peões a mais. 2 peões a mais. E aqui o Dubov fala, 2 é pouco, joga com F4, entrega mais um peão, G por F4 e seguindo a partida, bispo por F4 também seria uma possibilidade, mas o Giri preferiu não jogar dessa maneira, né? O bispo toma em D4 com cheque, cai a torre depois. Os computadores apontam que até dá pra jogar, mas o computador aceita tudo, ele fala que aqui a posição tá equilibrada por conta da atividade aqui dos bispos e tudo mais, né? Mas é bizarro o computador falar que isso daqui tá equilibrado, né? 2 torres e um bispo contra 2 bispos e uma torre. É que pelo fato das brancas terem 2 peões a mais, aqui pode ter alguma compensação, né? Mesmo assim é bem confuso. Mas aqui a partida seguiu com peão, toma, G por F4, continua mantendo a proteção aqui no peão. E aqui o Dubov segue com E5, ele fala, você gosta de peão?
pega mais um. A partida seguiu com D por E5. E agora então, se a gente fizer uma contabilidade rápida, o Danilo Dubov entregou quase todos os peões, só sobraram 3. E aqui o Guiri tem quase todos, tem 7. 7 contra 3, 4 peões de diferença, 5 dá uma torre, hein? Então a partida seguiu aqui com dama em H4, cheque. Agora é o seguinte, chega de entregar peão. Danilo Dubov já abriu toda a posição que ele queria, ao custo dos peões dele, né? E agora ele segue atacando aqui o rei do Guiri. Será que vai dar boa esse ataque? Rei G1 foi jogado, única aqui na posição, lance forçado. E agora, como continuar aqui com esse ataque, né? A gente pensaria em jogar um bispo H6 aqui, mas é muito devagar. O bispo D7 pode propor trocas, pode buscar o contra-jogo. É muito devagar aqui, por exemplo, bispo H6 parece um bom lance, mas as brancas têm esse recurso aqui de bispo D7, né? Por exemplo, depois de bispo toma e torre toma, aqui simplesmente bispo por H3 e dama por H3. Depois de dama cheque aqui a gente tem uma posição aonde as brancas se seguram, já não tem tantas peças para atacar aqui o rei, as brancas vão se segurar e vão contra-atacar também, chances para os dois lados. Por isso que o Danilo Dubov não joga o lance bispo H6 aqui, e sim torre de B por F4, galera. Olha só que espetáculo que o Danilo Dubov vem fazendo aqui, atacando com tudo, entregando material a rodo aqui, né, no atacado aqui. A partida seguiu com bispo por F4 e agora aqui dama por F4. Momentaneamente é uma peça e uma qualidade a menos, não, uma qualidade a menos tem aqui o Danilo Dubov e também 3 peões a menos, uma qualidade e 3 peões de diferença. A partida seguiu aqui com dama D5 cheque, esse foi o lance escolhido aqui pelo Guiri. Os computadores apontam que também daria uma defesa com dama C1 aqui, uma linha bastante complicada, permitindo dama por E5, jogar um rei F2 aqui para tentar se proteger. Segundo os computadores, a coisa poderia seguir mais ou menos por essa linha, onde a gente teria torre 2 bispos contra 2 torres brancas ainda com 2 peões a mais, chances para os dois lados, tá? Seria a melhor continuação aqui das brancas. O Guiri acaba seguindo com dama D5, cheque, rei H8 e a dama vem em E4, propondo o quê? Empate não, troca de damas. A partida seguiu com dama G5, cheque, e agora depois de rei F2, torre F4, Danilo Dubov larga a proteção aqui da 8ª fileira, parte para cima da dama, a dama vem para D5, a dama continua controlando aqui, não tem cheque por enquanto. Dama em H4 com cheque, o rei vai para casa de E3 e aqui torre em F8, a torre volta para continuar aqui, para abrir essa diagonal e continuar o ataque para cima do rei do Guiri. O Guiri joga aqui com dama em C5, ele coloca pressão aqui na torre, dá também liberdade aqui para o bispo. A partida seguiu com dama em H4, dama em F4 aqui com cheque. O rei vai para casa de F2, dama H4, cheque, rei E3. O Guiri propõe empate, o Danilo Dubov fala empate nada, dama G5 aqui, evita as repetições, rei D3 e agora torre D8 com cheque. Perseguição aqui, a famosa caçada ao rei. O Guiri segue aqui com rei C4, bispo E6 cheque, a perseguição não para. Rei B5, olha onde foi parar o rei do Guiri, galera. A partida seguiu com bispo em F8, o Danilo Dubov tá achando todos os melhores lances. A dama tá atacada. E a dama volta aqui agora para C3, né? Não daria para jogar um lance como dama por A7, por exemplo. Dama por E5 vai dar checkmate em poucos lances. Por isso a dama tem que continuar defendendo o peão. Dama em C3, mas o Dubov segue agora com torre B8, cheque. Rei vai para A4, olha esse rei. E aqui dama em E7, o melhor lance da posição, ameaçando o checkmate. O Guiri se defende com A3, protegeu tudo, só que não. Nessa posição, Danilo Dubov, ele tem aqui alguns bons lances, né? Os computadores apontam aqui mate em 18 lances com torre B6. Eu não sei se vocês estão enxergando a sequência toda. Eu acredito que... Eu não vou mostrar o mate em 18 lances aqui, porque eu tenho certeza que todos vocês estão enxergando mate em 18 e não precisamos falar o óbvio. Então aqui o Felipe Neto deu um berro lá, tem mate em 18 aí, parece que teve um outro lá que falou mate em 11, o Igor Houses, enfim, tem uma turma aí disputando, mas o fato é que nessa posição, torre B6 vai pro mate, mas o Danilo Dubov vai para um arremate simples e efetivo. Bispo por B3, cheque. E depois de dama toma, torre toma e rei toma, você fala o seguinte, será que vale a pena? Dama equivale aqui a 2 torres, o bispo equivale ao bispo, só que as brancas têm peões a mais, 2 peões a mais, será que valeu a pena? É que o lance de arremate é dama E6, cheque. E
caiu aqui o bispo do Guiri. E por isso nessa posição, meus amigos, a Nishigiri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que maneira espetacular de castigar o rei no centro que o Danilo Dubov encontrou. Entregou um peão, entregou 2, entregou 3, entregou 4, sacrificou qualidade. Tudo por um ataque aqui imparável pra cima de Nishigiri. Uma partida linda aqui do Campeonato Mundial, né? E aqui a gente tem o relatório do chess.com, 93,3% de precisão para o Danilo Dubov, espetáculo, né? E aqui 83,9% para o Guiri. O Guiri jogou demais, mas não teve jeito, aqui ele não soube se defender, acabou jogando aquele dama C5, né? Que acabou perdendo a partida. Eu vou mostrar ali para vocês o que teria que ter sido jogado. E o lance brilhante aqui, torre, toma em F4, lindo, né? Lindo aquele lance ali do Danilo Dubov sacrificando a qualidade, indo para cima aí do rei exposto. Vamos voltar no tabuleiro rapidinho e ver ali o lance que o Guiri perdeu a mão. Vamos voltar aqui, ó, dama C5, ó, vamos voltar aqui um pouquinho mais. E vamos ver aqui o momento que ele perde a mão, ó. Aqui, não, cadê antes? Cadê o dama C5? Tava por ali mesmo. Aqui. Dama C5 foi o lance que foi jogado aqui pelo Nishigiri e foi o lance que perdeu a partida. Rafa, o que tinha que ter jogado aqui, né? Galera, tem poucos lances bons aqui. Um possível lance aqui seria dama C4 ou dama D4 na tentativa aqui de trocar as peças, tá? Ou até mesmo um lance mais simples de explicar seria a torre de A em F1 aqui, tá? Dando suporte aqui para a proteção aqui do rei e depois de um bispo H6 cheque poder jogar F4, né? Então a ideia aqui é devolver mesmo um pouco de material para anular o ataque aqui das negras, né? Claro que a perseguição continuaria, mas em algum momento as brancas conseguem escapar e o Danilo Dubov, o máximo que ele conseguiria com tanto material a menos seria um cheque perpétuo, conseguiria aqui o empate, né? Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida, desse espetáculo aqui entre Nishigiri e Danilo Dubov, que aconteceu no Mundial de Rápidas. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!